Vocês pediram e a historieta argentina está de volta ao canal Gico HQ. Vamos ver no programa de hoje Parque Chas, de Eduardo Risso e Ricardo Barreiro. Se queda acá comigo, depois de la vinheta. Bem-vindos, chicos e chicas, ao canal Gico HQ. Como prometi, eu vou voltando ao tema aqui, historietas argentinas. Se você perdeu o primeiro programa desse gênero de quadrinhos aí, eu já falei de Sherlock Time, que foi publicado na coleção de historietas do jornal Clarim, e está sendo publicado aqui no Brasil pela Comic Zone, editora Comic Zone. Um álbum bacanudo e tal, capa dura, cheio de coisas legais aí, mas o meu é um formatinho preto e branco. Pra mim tá bom também, mas se você não teve a oportunidade de comprar, considere pegar esse álbum aí do Comic Zone, que é um trabalho muito legal. E hoje eu tô falando de Eduardo Risso e Ricardo Barreiro, nesse álbum chamado Parque Chas, que compila esses quadrinhos que foram publicados originalmente na revista Fierro, uma revista que saía encartada no jornal El Clarim toda sexta-feira. Você comprava seu jornal e com mais 10 pesos levava uma revista que era sensacional, uma revista voltada para o público adulto, uma revista mix, né, que trazia uma antologia de quadrinhos de diversos gêneros, ficção científica, terror, drama, política, comédia, enfim, saía tudo nessa panelada aí chamada Fierro, e o leitor podia levar toda sexta-feira uma edição para casa. Então, dentro desse mix que foi a Fierro, que foi publicado durante muitos anos, saiu essa edição Parque Chas pelo Eduardo Barreiro e o Eduardo Risso e o Ricardo Barreiro. Mas o que é Parque Chas? Vamos lá, imagina o seguinte: Parque Chas é um bairro que existe em Buenos Aires de verdade, tá? Aí vocês estão vendo na imagem que é um bairro que até que tem uma arquitetura estranha, né? Ele parece uma elipse. E aí tem algumas lendas lá em Buenos Aires acerca desse bairro. É um bairro contido com algumas mansões misteriosas e por sua própria característica física, né, geoespacial, assim, a estrutura física do bairro mesmo, diz que as pessoas se perdem ali dentro, dando voltas. Se você sai de um ponto e um outro grupo sai de outro ponto, vocês não se encontram. Uma coisa meio misteriosa mesmo ali acerca. Então essa fama de mistério ao redor desse bairro de Buenos Aires acabou aguçando aí a criatividade do Eduardo Barreiro, do Eduardo Risso e do Ricardo Barreiro, que vieram com essa série que mistura ficção científica, terror, suspense. É mais ou menos um clima de além da imaginação, só que se passando em Buenos Aires. Uma coisa legal dos quadrinhos argentinos, que eu admiro bastante, que eu vejo pouco aqui no Brasil, a gente vê, poucos autores se aproveitam disso que a Argentina faz muito bem, que é usar características locais, inclusive de bairros, como está aqui no Parque Chas, para criar histórias em quadrinhos muito legais. Então você vê ali no decorrer do quadrinho locais como cafeterias, padarias, ruas mesmo, nome de rua, casas, que de repente o cidadão de Buenos Aires se depara ali no seu caminhar, no seu dia a dia. Então isso eu acho bem legal mesmo. E o que me chamou a atenção, eu já tinha lido isso aqui há um bom tempo, ele foi publicado originalmente na Fierro em 1987, mas essa edição aqui é de 2008, ela compila o primeiro arco, né, foram 2 arcos de Parque Chas, numa edição no formato magazine, capa cartão com verniz fosco, e o interior é verniz, o coucher com um bom brilho, e ressalta bem essa arte bem bonita do Ricardo Risso, que para mim é um desenhista sensacional. Adoro tanto a narrativa do Eduardo Risso quanto o uso de preto e branco, apesar de que nesse álbum ele se faz também valer de tons de cinza, numa coisa que eu não identifiquei bem. Às vezes me parece carvão, às vezes me parece lápis de cera, às vezes me parece grafite. Eu acho que é um apanhado aí, um popurrí de técnicas que ele se fez valer para criar esses tons de cinza, além do preto e branco, que com certeza é nanquim, que ele trabalha com aqui material tradicional ainda. Mas vamos à história em si e por que eu acho que esse álbum deveria ser publicado aqui por alguém, cara. Estou fazendo uma curadoria aí para as editoras gratuitamente. Esse álbum aqui é o seguinte: é a história de um roteirista que está se mudando para Parque Chas, né? Ele está buscando
alguma oportunidade baratinha, que esse cara está chegando aqui, e ele descobre lá no anúncio do jornal uma que ele descreve como uma pichincha, um apartamento todo mobiliado, bem posicionado, amplo. Ele fala, cara, é assim, e o valor que estão cobrando é muito barato, não posso perder essa oportunidade. Aí ele vai e marca com a dona do apartamento, né, para ocupar o local. A mulher é uma mulher bonita, ele fica assim meio interessado por ela e acabam fechando o negócio. A única condição que a mulher pede é o seguinte: não abra essa janela. Aí tem uma janela lá toda trancada com cadeado, e ela pede, ó, tudo, você pode fazer o que você quiser aqui, a mobília já tá tudo, eu vou ficar fora por 2 anos, mas você não pode abrir essa janela. Ele acha aquilo esquisito, mas bom, tudo bem, né, não vou abrir, tá certo, fechado. E aí, cara, começa pessoas esquisitas morando ali com ele. Olha só esse casal não, essa dupla aqui que parece vampiros, assim, bem estranho. E ele começa a achar esquisito o local, e de repente tem uns sonhos com uma nau gigante, um navio, e um mar sempre revolto, e aquilo não deixa ele dormir direito. Aqui acaba a primeira história. A segunda história dá sequência exatamente de onde essa parou. E aí ele é visitado por uma vizinha que pede uma xícara de uma coisa que ele não sabe o que é. O nome eu esqueci aqui que ela fala. É frutilha. Ah, você tem frutilha? Aí ele fala, o que é frutilha? Aí ela, não, pode deixar. Aí ela vai no armário dele, pega essa tal frutilha, joga como se fosse um açúcar, algo assim, né? E aí, tô vendo que sua janela está fechada. Isso, mantenha ela fechada. A senhora faz, a vizinha, né? E ele continua tendo aquele pesadelo em relação a mar, ao oceano, a um navio. Sempre uma coisa muito... deixa ele inquieto, assim, nervoso, né? E aí ele tem sonho com uma mulher, né? Uma mulher muito bonita, que está querendo sair daquele local ali, que é onde ela se encontra. E o local que ela quer sair é a janela, que não pode ser aberta. E aí tem uma hora que ele não se aguenta, ele vai lá e abre a janela, e aí ela sai daquele mundo ali aquático e passa para o mundo dele. E aí, de repente, quando ele tá lá, ele começa a namorar com a menina se entrega para ele, né? Aí ele dorme, quando ele acorda, ela já desapareceu, e tá ali a dona do edifício, que inclusive é muito parecida com essa mulher, que se chama Aitano, fisicamente elas são muito parecidas. E aí ele falou assim, você rompeu o nosso trato, então pode sair. Aí tá inclusive já com um advogado junto lá, e expulsam ele dali. Esse é só o ponto de partida para a série de histórias. Então a gente vai ver essa revista, a Fiero, era semanal. Então a cada semana a gente vai ter um pequeno conto que vai se passar em Park Chess, que é assim, vamos dizer, é o pontapé inicial para muitas coisas misteriosas que esse cara vai enfrentar daí em diante. A partir daí, então, esse roteirista ele vai começar a fazer uma série de entrevistas com pessoas ali do bairro, né, que vão, de uma forma ou de outra, acabam chegando até ele, ou ele vai buscando mais informações sobre todos esses mistérios que acontecem lá em Park Chess. A primeira das entrevistas, a primeiro dos causos, vamos dizer assim, que ele vai entrevistar, é com um velho com aparência de mendigo, que diz que tem uma coisa para contar para ele ali, né, mas que ele se podia trocar por umas cachaçinhas. Então eles sentam no bar e o cara começa a relatar a história que teria acontecido na época do governo de Perón. Perón então estava assim, preocupado com os levantes populares contra ele, e aí um engenheiro sugere eles fazerem uma estação de metrô secreta, bem abaixo dali da Casa Rosada, aonde no caso de uma invasão aí da sede do governo argentino, o presidente poderia então escapar para essa estação secreta através do subterrâneo, fugir para um local seguro se tudo desse errado. Aí o presidente aceita a ideia, né? E aí é tudo muito bem explicado aqui, como que os caras vão construir uma estação de metrô, é tudo feito às escondidas, os próprios funcionários não sabem o que estão fazendo ali. Então, quando fica tudo pronto, eles vão fazer a viagem inaugural, vão fazer um teste, né? Aí mandam um carrinho elétrico para fazer o teste, para ver se está tudo certo lá na estação. O carrinho vai e não volta. Aí mandam um rádio, ligam, ninguém responde. Aí os caras mandam uns inspetores atravessarem a pé ali e verificar o que aconteceu. Os caras desaparecem, não tem mais contato por rádio, não conseguem falar. Mandam um destacamento de soldados para ir atrás desses caras, nunca mais foram encontrados ninguém ali, sumiu. Aí o presidente Perón então manda selar a entrada
para essa estação secreta e nunca mais se falou nisso. Essa aí tem uma pegada, assim, uma coisa de Arquivo X muito interessante, né? E as histórias são todas curtinhas, 8 páginas, 10 páginas, então tem várias histórias aqui. E no final a reviravolta é o seguinte: o cara, o tal do mendigo que estava lá contando a história pro cara, pro nosso roteirista, né? Ele fala que dá a entender, né, que ele era o engenheiro que deu a ideia de construir a estação de metrô e que ele está até hoje em Park Chess rodando para ver se encontra aonde fica essa tal estação secreta, sombria, né? A próxima história chama a Batalha de Outono. É o seguinte, é aquela velha rivalidade entre garotos de um bairro e garotos de outro bairro. Eles meio que combinavam para se encontrarem para batalhar. Aí faziam lá estilingue com mamona, espada de madeira para brigar, mas nada que vá assim, mortal, né? Briga de criança. Só que aí eles encontram com uns garotos que parecem uns vampiros, assim, todos muito pálidos. Não sei se vai dar para ver aqui, vocês vão acompanhando com mais detalhes nas imagens. E aí os garotos, eles marcam o combate, né? Ficam meio assustados porque os garotos parecem esquisitos, não parecem crianças normais. Aí eles marcam o combate lá por uma manhã de domingo, bem cedinho, no Park Chess. Aí eles chegam lá todos preparados com tampa de panela como escudo, aquela coisa de criança. Só que, por via das dúvidas, o mais velho, que era mais malandro, colocou também umas bilhas, umas coisas mais pesadas no saquinho de estilingue, se precisasse, né? Muito bem, eles chegam lá para o tal do combate com os garotos, e aí tá tudo uma neblina meio sinistra, assim, o lugar tá muito fantasmagórico. E aí um dos garotos vai levantar para atacar, leva uma flechada e morre. Aí eles chegam, caramba, isso não é assim que a gente brinca, nem que a gente briga, né? E aí eles começam a levar o negócio a sério. E esses garotos, então, o Eduardo Risso desenha eles meio ao longe assim, eles parecem baratas gigantes, eles mudaram de forma. E aí eles começam a atacar os garotos com esses estilingues e tal. Na hora que morre uma barata gigante dessa, faz aquele barulho de como se estivesse esmagando uma barata. E aí fica essa história assim. E quem está contando esse caos aí pro cara é um dos sobreviventes dessa batalha aí de outono. Batalha de outono. Muito bonito os desenhos, olha aqui que eu falei, a barata morrendo, splash. Olha, vê se dá pra ver, por causa do brilho da luz. Mas os detalhes nas imagens eu tentei tirar foto sem brilho para vocês perceberem toda a beleza do desenho do Eduardo Risso. A próxima história, um assassino à solta, vai contar a história de um carro assassino, um carro vampiro, que começa a circular as ruas do Park Chess e começa a matar indiscriminadamente, velhinho, adulto, criança, quem ele passa em cima da calçada e vai levando mesmo, passa ele e ninguém, a polícia não tem de pistas, ele descreve um carro verde, né? E a polícia diz que não pode se envolver, porque isso não tem pistas nenhuma, não tem foto, não tem prova, isso pode ser qualquer um, a polícia meio que deixa pra lá. Os moradores se reúnem para poder caçar esse monstro, né, esse carro vampiro. Eles fazem uma armadilha e botam um garoto lá para servir de cobaia, de chamariz, né, para o carro atacar. Aí eles preparam umas lanças e tudo mais e o garoto o carro vai, na hora que vai matar ele, acaba caindo na armadilha. E aí eles partem para cima com pá, com o que tiver, machado, e quando batem no carro, o carro sangra. E aí eles detonam o carro todo, tacam fogo, tapam aquele buraco ali e nunca mais um mistério do Park Chess. A gente tem depois reencontro. Essa história a gente vai ver o roteirista reencontrando com aquela mulher que ele teve lá da janela, sabe, a Itana. Ela tá indo para uma festa, assim, debaixo de chuva. Aí ele tá meio ainda apaixonado por ela, fascinado por ela, quer saber mais, pede para acompanhá-la até essa festa. E eles vão andando, aí descreve o que as pessoas falam do Park Chess, não sabe mais onde está. Você anda, roda, agora eu não sei, eu me perdi aqui, não sei onde eu estou. Aí eles acabam chegando numa mansão bem sinistra, que é outra das características lá do Park Chess real, que tem mansões sombrias, estranhas, né? E aí eles entram e tem uma festa fantasia meio sadomasoquista, com aquelas máscaras, aquelas coisas assim, sabe, meio esquisitas, ele fica meio bolado. E aí o anfitrião da casa, que tá dando em cima até da mulher que ele tá querendo ficar, né, que é a Itana, inclusive eles chegam a ficar juntos uma parte da festa, mas depois ela cede pro dono, pro anfitrião da festa, que é ninguém menos do que Casanova.
E quando eles estão, ele tá com a mulher lá num sobrado lá da mansão, quando eles abrem a janela para admirar a noite, quando abrem a janela eles estão em Viena. E aí tem as gôndolas passando, quer dizer, uma loucura, assim, uma viagem temporal, espaço-temporal, uma coisa bem doida mesmo. E aí quando o Casanova fica com a mulher dele, afinal de contas é o Casanova, né, o maior dos playboys, né, ele vai embora, cabisbaixo, assim, andando na chuva sozinho. Depois a gente tem uma história meio bem-humorada, Taxi Story, que ele tá lá também em Park Chase, ele pega um táxi. Quem já pegou táxi em Buenos Aires sabe como é que são os taxistas de lá. E aí o cara começa a cantar um monte de história para ele e fala que ele tá ali em Park Chase há 20 e tantos anos, desde que ele veio trazer um pessoal para Park Chase e depois nunca mais conseguiu sair do bairro. Ficou preso aí, alugou uma casa por ele mesmo e ficou morando ali. Só que a história dele vai contar justamente essa história dessa corrida que fez ele ficar preso em Park Chase. Ele pega dois caras e uma mulher. A mulher tá parece que tá sangrando, tá ferida, e os caras falam uma língua que ele não entende. E aí ele começa, não é melhor levar ela para um hospital? E começa a falar assim. E ele fala, não, segue para esse endereço onde eu te dei. E ele vai tocando, de repente ele se vê ouvindo uns barulhos muito altos atrás do carro dele. Quando ele olha, é um dinossauro seguindo ele. E aí ele vai e segue para o lugar onde estão os caras falando aí aquela língua alienígena que ele não compreende. Vai até o local onde as pessoas vão ajudar, né, ajudar essa mulher ferida. E aí quando chega lá é a Bo Derek, a atriz Bo Derek. Aí o roteirista fala assim, cara, isso aí é historinha, né? Já é demais, Bo Derek. Mas espera que isso ainda vai ter reflexões lá pra frente, vai ter reflexo nas histórias que virão. Essa é a história, depois vem o livro. O livro é o seguinte, ele vai até ele tá conversando com um senhor também lá, eles estão sempre num café, que é uma coisa bem comum na Argentina, né? Bastante cafés, barzinhos, tem muito. Ele tá lá naquele cafezinho lá do bairro dele, batendo papo com o coroa, e o cara fala que tem um livro, e esse livro se encontra na biblioteca lá em Park Chase, e esse livro explica todo o mistério envolvendo o bairro. Aí ele vai a tal biblioteca, aí ele diz que tá procurando assim, o livro. Eu estou procurando o livro. A bibliotecária fala assim, já até sei o que você quer. É lá no subsolo. Ele entra no subsolo dessa biblioteca municipal, e o subsolo da biblioteca é maior do que a própria biblioteca. Aí lá dentro tem um bibliotecário cego que fala assim, o livro que você está procurando é naquela direção lá, entre prateleira tal e tal. Ele vai, quando ele chega lá, ele está procurando, de repente cai uma onda gigante em cima dele, assim, são personagens do livro do Moby Dick. E ele sai todo molhado, assustado, né? Quando ele chega em outra prateleira, ele encontra personagens do quadrinho argentino, né? Tem aqui o Eternauta, ele encontra também não argentino, o quadrinho mundial, né? Aqui italiano, o Ugo Pratt, que é o Corto Maltese, e aqui um personagem do Milo Manara, que eu não sei de que história é, mas pelo traço que ele fez, dá pra ver que é do Milo Manara. Aí eles, cara, esquece esse negócio de livro, os personagens falando pra ele. Vai, atravessa essa porta ali, que a maior aventura humana tá lá fora. Aí a aventura humana, no final, é a vida, né? A vida real, né? Que é melhor do que procurar um livro, de acordo com os personagens. Aí a outra história é o Cuco, que é novamente um bando de garotos de Park Chase. Um deles perde um carrinho de brinquedo, cai no bueiro. E aí a garotada, a menina que tá com a equipe, vê o garotinho chorando, vamos lá procurar. Eles entram no bueiro, aí vão andando dentro daquela água nojenta lá. Quando eles, procurando mais ou menos pelo local onde o carrinho caiu, eles encontram uma criatura feita de lixo, de restos de gato morto, de bicho morto, de rato, essa coisa aqui que é chamada de Okuko. E aí ele tá com o carrinho na pontinha do tentáculo. Aí o garotinho, quer saber? Pode ficar com o carrinho para você. E eles vão embora. Final de toda a orquestra são as duas últimas histórias, que aí eles dão um jeito, os autores, de amarrar toda essa miscelânea aí que foi colocada ao longo do álbum, e tudo numa história só. Começa novamente com uma entrevista do roteirista com um cara lá achei esse cara com a cara do Al Pacino, não sei se tem a ver, Al Pacino jovem. Ele está contando a história de uma maratona que aconteceu em Park Chase, e os maratonistas foram dar a volta e nunca mais foram encontrados, estão sumidos até hoje. Isso foi há 40 anos atrás. Aí o roteirista, isso aí já está forçando um pouco a barra. Quando ele está atravessando a rua, vem os maratonistas, clap, 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 correndo. Tudo velhinho já, de cadeira de roda, muito, muito engraçado. Mas isso aí é só um pretexto porque vem depois.
Depois ele vai passar um carro com a Aitana dentro pedindo socorro. Aí, quer dizer, começa a juntar as coisas. Ele vai, chama o taxista, aquele taxista que contou a história dos alienígenas. Quem sequestrou a Aitana aqui são os mesmos alienígenas. Eles vão correndo atrás dos caras. Chegam lá na mansão do Casanova. Eles entram na mansão. Olha como é que vai amarrando a coisa. Aí, quando ele entra na mansão, o Casanova tá ferido. Ele pede o que aconteceu, os caras entraram na mansão, ele diz que estão ali num elevador, ele vai atrás do elevador, quando ele desce, o elevador sai na estação de metrô fantasma. Bem legal, cara, isso. Aí essa é a primeira parte da história. A segunda, ele vai até lá, ele encontra a equipe dos soldados que foi ali, que ficou tipo uma caveirinha, mortos lá jogados. Ele encontra aquelas criaturas baratas humanas também, aí atira e morre de nojo do resultado, do que acontece. Ele chega até a Aitana, que está lá com os alienígenas, que a gente não sabe bem o que eles são, mas eles têm umas armas de ficção científica e tudo, mas conseguem, né, o Cuco também está lá e ajuda, né, a soltar a Aitana, porque aqui ele está agora do lado dos humanos, afinal de contas ele foi feito pelos humanos, então a forma de agradecer contra os alienígenas é salvar a humana, que a gente também nem sabe se ela é realmente humana. Aí ele pega a menina, foge de Park Chase e acha um local para fugir daquele bueiro, daquele lugar, daquele túnel onde ele está, né? É um local semístico, o que é aquele onde ele está? Ele sai numa escadinha, quando ele sai aonde? Para quem já foi em Buenos Aires, ele sai no obelisco, no centro da cidade. Aí a polícia prende eles ali, mas aí paga uma fiança, sai, porque ali é um local que você não pode entrar, né? É um monumento. E aí termina aqui o álbum, o primeiro álbum, Park Chess. Na verdade, ele teve uma continuação publicada também na Fierro, que está aqui, e caso vocês se interessem, queiram saber o que acontece aí com o nosso roteirista e a Aitana no próximo álbum, é só falar aqui embaixo e eu volto ao tema, tá bom? Ó, vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia, peço sempre, se você puder, larga um like, é sempre bom para ganhar relevância o vídeo e o canal em si. Convida mais gente para vir para cá, a gente fala sempre aqui de quadrinhos antigos, estamos abrindo o leque aí, falamos de, claro, de Marvel e DC, que o pessoal adora, mas também tem historietas argentinas, agora tem a série chamada Mestre do Quadrinho Nacional, já falei do Mozart Couto, se você quiser dar uma olhada na cartelinha aqui. Estou preparando agora o Flávio Colim, vou separar, ainda não sei a quantidade, mas acho que entre 7 e 10 contos dele para comentar aqui, e até a gente acompanhar a evolução do traço do Colim. Vai ter o Watson Portela aqui, que é um cara que é muito querido, aí a galera se amarra no traço dele. Vai ter mais do Superman do John Byrne vindo aí, Tropa Alpha vai voltar. As melhores histórias de Conan, olha, tem muita coisa boa separada aí pra gente comentar, bater papo, relembrar, tá bom? E também, se você quiser, geralmente eu faço esse anúncio no começo, tô fazendo agora no final. Se você quiser estudar desenho, parou, quer voltar, tá a fim de começar, o curso de desenho agora é online, você pode estudar desenho comigo aí da sua casa, aulas ao vivo, não são gravadas, você fica online comigo no aplicativo Discord, acompanhando a correção enquanto eu falo para você o que precisa melhorar no teu traço, tá bom? São estilos cartoon, comics e mangá. Então, se você quiser, aqui também na descrição do vídeo tem as informações. E os meus quadrinhos autorais também estão à venda. Se você quiser conferir aí, ganha um sketch Anankin quem comprar o pacotão Mega Blaster. E aqui embaixo tem como comprar. Valeu? Fico por aqui, um grande abraço, galera. Se cuidem e até a próxima. Volto ainda essa semana com mais Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Tchau, tchau.